neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Desponta o sol bem cedo de manhã. Eu vou falar com Deus. Força encontro mesmo em aflição. É bom ouvir sua voz. Eu sei que quando lá na glória remidos salmos cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. Se angustiado estou por minhas culpas, eu vou falar com Deus. Ele responde em todos os momentos. É bom ouvir sua voz. Eu sei que quando lá na glória remidos salmos cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. Profeta de Deus para esta era diz isto em sua mensagem, A Voz de Deus nestes últimos dias. Todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Sim, nós poderíamos tomar alguns que ouviram a voz de Deus e a obedeceram, e observarmos como esta voz os fez atuar, e o que esta voz lhes fez fazer, agir, praticar, não é?
como ela mudou suas vidas e também daqueles que lhe rodeavam. Como esta voz mudou suas vidas, isto é, as vidas daqueles que deram ouvidos a ela e a obedeceram. Isto também faz mudar vidas daqueles que rodeiam aos que ouvem a voz de Deus e a obedecem. Então nós podemos ver pelas Escrituras algumas pessoas que obedeceram esta voz e como esta voz fez com que eles mudassem. E não somente eles, mas aqueles que estavam ao redor deles vieram a ser pássaros raros. Nós chamamos isto de pássaro raro. Todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Nós sabemos que os pássaros da mesma plumagem voam juntos. E onde está o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. E todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Nós temos muitos pássaros comuns que todos conhecem, que estão ali nas árvores das cidades. Mas existem pássaros raros e que você só encontra em determinados lugares. Assim também é o cristão, é aquele que tem ouvido a voz de Deus no seu devido tempo e, mais do que isso, a tem obedecido. Não é uma mensagem comum que está aí nos galhos das árvores das cidades e oferecendo daqui, oferecendo dali, vantagens daqui, vantagens dali, como o comércio está fazendo. Não. É um produto mais raro e que faz pessoas raras. E que é para pessoas raras. É uma comida rara para ave rara também. Isto é, uma ave difícil de ser encontrada. E não há uma ave mais difícil de ser encontrada hoje do que uma águia. E ela é uma ave solitária. E ela vive nas alturas. E ela não come carne podre. E ela só come a carne que ela pega naquele dia, naquele instante. Isso caracteriza uma águia real, verdadeira. Para começar, você vê, ela gosta das alturas. E ela renova suas forças com as alturas, em atrito com a atmosfera. E que tipo verdadeiro de um cristão, e que vive como a natureza de uma águia. Nós encontramos na Bíblia 4 criaturas apontando para os filhos de Deus aqui na terra em suas eras respectivas. O leão, o boi, o homem e a águia. A águia fala de profeta. A águia pode ver as coisas lá do alto. Pode ver um pequeno comandando aqui na terra. E isto está falando justamente daqueles que têm a revelação de Deus, para verem nesta era aquilo que os pássaros comuns não veem. Você vê que a natureza é uma Bíblia, e esse pintainho, quando começa a adquirir algumas penas, fica avantajado por poder saltar uns poucos centímetros da terra. E ele acha muito bom e gunguna bastante quando encontra ali uma pequena minhoca, um bichinho qualquer. E ele faz um movimento com aquilo e salta para lá e salta para cá.
E todo mundo tem que ficar sabendo que ele encontrou algo para comer na terra, porque a sua natureza é da terra. Mas isso não acontece com a águia. Talvez a maioria dos nossos ouvintes não sabem nada acerca de uma águia real. Por quê? É raro, e você vê que o mundo não sabia nada a respeito de Abraão, e Abraão também não estava sabendo muito a respeito do mundo. Mas o Ló, que era um justo, era um crente, estava bem informado sobre Sodoma e Gomorra. E os sodomitas conheciam a sua casa. E os sodomitas sabiam que Ló era um homem justo e que tinha autoridade sobre a cidade. E que tinha interesse social pelo povo. Mas Abraão estava completamente separado. Era um pássaro raro do dia. A essas alturas, já estamos falando de pessoas que ouviram a voz de Deus, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor. Você pode encontrar também outros personagens ali separados, como Elias, Moisés, Micaías e a todos os profetas de Deus, sendo pássaros raros, não pássaros comuns, oferecidos, e que está ali o dia todo batendo numa caixa, oferecendo o seu produto. Não. O verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é pérola. E Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Isto é a pérola, sim, que Jesus fez referência ali. E esta é a palavra de Deus, essa pérola. E isto é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo revelado através de sua palavra. Você pode ver que todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Porque se você está no curso do mundo, algo anda mal com você. Você está em todos os acontecimentos, presente ou em espírito. Isto é, presente em carne ou presente em espírito. Você está em todas as aventuras do mundo. Você está em tudo quanto é coisa que o mundo cria para aliviar a tensão, para emocionar, para descansar as mentes das pessoas. E daí então as diversões pervertidas, os programas corrosivos à moral. E para fazer rir o povo, você tem que ouvir piadas sujas, imundas, e ver coisas, fazer coisas indecorosas para um cristão. Mas isto faria de nós pássaros comuns. Mas veja só, esse cristão, este homem que toma a voz de Deus em sua palavra, não está no curso do mundo. Ele não é encontrado em qualquer esquina mundana. Ele é um homem, ele é uma pessoa rara, rara para o mundo encontrar. E a coisa mais rara que existe no mundo hoje, para ser encontrada pelo mundo, é um cristão genuíno, é um cristão verdadeiro. Eu li numa revista de crédito sobre a águia, e esta revista está dizendo, ali naquela época quando li, podia ser encontrada apenas mais ou menos 153 águias daquela espécie especial, genuína, em todo o mundo nesta era. Mas eu pensei, como isto fala da verdade acerca das águias de Deus, das pessoas que têm ouvido de fato a voz de Deus nesses últimos dias, e que não têm se enredado com o mundo, com Sodoma, como Ló estava enredado. Deus não teve que pegar Abraão por um braço e forçá-lo a sair de Sodoma, porque ele já estava fora de Sodoma.
Mas ele teve que tomar a Ló pelo braço. E veja que Ló não trouxe nada de si mesmo, a não ser moabitas depois, filhos de suas próprias filhas com ele. Que coisa terrível para um justo! Ele não é um tipo da noiva. Abraão, sim, é esse tipo, raro, para se encontrar neste mundo. Encontra-se cristãos com muita facilidade, mas esse cristão, tipo Abraão, é raro, não é comum. Agora, para você ser um cristão, você tem que ser um pássaro raro, porque todo aquele que vive piedosamente em Cristo sofrerá perseguição do mundo, ficará à margem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, diz a Bíblia, e o mundo não lhe conheceu. Ele era um pássaro raro. Agora, ligando ao assunto de ouvir a sua voz, nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Ó, meus ouvintes, Jesus Cristo era raro, a Bíblia está dizendo. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não lhe conheceu. Mas o mundo está conhecendo todos os pregadores famosos. O mundo está conhecendo ao grande homem representante de Cristo na terra. Coisa que não aconteceu com Jesus Cristo. Agora, você diz, todo mundo conhece Jesus Cristo. Todo mundo conhece a história de Jesus. Todo mundo conhece o Natal. Todo mundo conhece a Sexta-feira da Paixão. Sim, historicamente apenas. Eu estou falando de conhecer naquele termo que a Bíblia usa, do homem conhecer a mulher. Quer dizer, entrar nela e gerar o filho nela. O mundo chamado cristão não conhece a Cristo na experiência como a mulher conhece o seu marido. Porque, caso contrário, isto geraria o filho nela. O Filho de Deus estaria manifestado na igreja. E ele, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, a igreja não seria reconhecida pelo mundo. Mas o que tem Adão a ver com isso? Adão escutou a sua voz na frescura da tarde e teve companheirismo com ele. Não havia condenação para Adão. Ele escutou a voz de Deus e disse: Pai, me deito a dormir. E ele se deitou, e Eva em seu braço, o leão, o tigre e as bestas selvagens lhe rodeavam como verdadeiros amigos. E não havia mal algum, não havia maneira de enfermar-se, não havia maneira de perguntar se ele se despertaria na manhã. Eles iam despertar. Adão ouviu a sua voz na forma que devia ouvi-la, mas um dia a sua voz lhe causou temor. Mas um dia a voz de Deus, a qual era tão aprazível para Adão, foi um terror para ele. É o que está acontecendo com o mundo. A mensagem de Deus para esta era é um terror para o mundo chamado cristão, que tem se deleitado nos braços de Cristo. Isto é verdade. O leão era amigo de Adão. O tigre era amigo de Adão. As bestas selvagens eram amigas de Adão e Eva. Mas, no entanto, hoje os próprios familiares são os maiores inimigos. E o homem está atirando no homem, está matando o homem, não o leão, não o tigre. Você não vê dizendo aí, o leão apanhou aquele grande personagem e rasgou ali no meio da rua. O tigre pegou o presidente tal. Não, é um homem, atira no outro, num pai de família. E morte, e mais morte, não se pode dormir em paz. Por quê? Porque um dia Adão escutou a voz de sua esposa. A resposta está aqui.
Ele estava muito ligado a ela. Escutou a voz de sua mulher. Ah, meus ouvintes, eu creio que o tempo que vocês têm em seus corações será suficiente para o Espírito Santo começar a falar sobre esta voz de Deus e esta voz dessa esposa. Se Adão tivesse feito como Jó fez, quando sua esposa falou com ele, a coisa teria saído diferente. Ele não teria perdido a amizade do leão, ele não teria perdido a amizade do tigre, das bestas selvagens, e mais do que isso, não teria perdido a comunhão com Deus. E não teria vindo um Caim, não teria vindo crimes, roubos, prostituição. Mas em primeiro lugar, sua esposa deu ouvido à serpente, e daquilo veio a sua semente, que é Caim. Mas se Adão não desse ouvido à sua esposa, ela teria perecido, teria morrido, e ele não introduziria nenhum mal na terra. Ela não poderia viver por si mesma, mas ele a amou tanto que desprezou a voz de Deus por amor de sua esposa. E Jesus Cristo clamou: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Por amor desta esposa, por amor desta mulher, por amor desta igreja noiva. Então tem que acontecer agora o contrário. Adão deu ouvido a Eva, agora a Eva dá ouvido a Cristo, ao segundo Adão. Agora essa noiva é quem tem que dar ouvido a Cristo, ao esposo, porque o mal foi o esposo dar ouvido à esposa, e agora o mal é a esposa não dar ouvido ao esposo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz de Deus para esses últimos dias. Seja um pássaro raro, começando pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que o Senhor nos enviou a sua voz para estes últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem te abençoado. É com esta palavra, é bênção efetiva, definitiva, para aqui na terra e para a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado.
filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece, oh quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a Ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar.